Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. Carta de Paulo aos Gálatas 1, 6. Uma boa noite a todos os aqui presentes e uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pai querido, nosso amado Jesus Cristo, queremos agradecer o Senhor pelo cuidado paternal que o Senhor tem para com cada um de nós, Pai. Por ter o Senhor cuidado da sua igreja, velado pelos teus filhos, Pai. Se estamos aqui de pé hoje, é porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Nada somos, nada temos, nada podemos sem o Senhor, Pai. O Senhor é tudo e em todos, Pai. Por isso pedimos a tua ajuda, a tua graça, a tua misericórdia, para permanecermos na verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar nesta noite um pouquinho mais na mesma linha da mensagem de ontem, né? E hoje nós queremos focar um pouquinho mais sobre o filtro do homem que tem revelação, né? O filtro do homem que pensa, o filtro do homem, da mulher que deseja a verdade, né? Que deseja para a sua vida a bênção do Espírito Santo de Deus. O homem e a mulher que tem desejo pela santidade. Por isso, o filtro da palavra é só para quem gosta de santidade. É o gosto do homem santo, diz o profeta. Se você gosta da santidade na sua vida, você faz uso do filtro da palavra de Deus, para filtrar da sua vida, dos seus pensamentos, do seu coração, da sua família, tudo o que não presta, tudo aquilo que não vai trazer edificação para a sua vida. É isto o que um filho de Deus, uma filha de Deus faz. Ele tem um filtro para filtrar, né? Passar pelo crivo da palavra de Deus, as amizades, os companheirismos, né? Os amigos, as amigas, tudo é passado pelo crivo da palavra, pelo filtro da palavra, para sermos abençoados. Deus deixou a palavra para isso, para que nós vivêssemos por ela, vivêssemos através dela. Você quer ser abençoado na sua vida? Tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, tudo que você for agir, coloque o filtro da palavra de Deus, para filtrar todo o mal que existe no mundo, nas pessoas, na religião organizada. Tá certo? Então existem muitos tipos de filtro. No caso do cigarro que nós falamos ontem, eles colocam ali um filtro, mas é uma propaganda enganosa.
né? Eles querem satisfazer o seu vício, né? Eles querem satisfazer o seu vício com a fumaça, então eles colocam um filtro ali. Antigamente não tinha filtro, né? O cigarro era de palha, né? Aí a coisa vai modernizando, né? As pessoas vão despertando, aí eles, não, vamos colocar um filtro, daí não faz mal, né? Vamos colocar um filtro, que aí você pode inalar a fumaça que você quiser, que isso não vai fazer mal nenhum. E a pessoa, ela sabe que não é verdade, mas ela gosta de ser enganada. Pessoa que fuma, ela gosta de ser enganada pelo filtro. Aí eles procuram um cigarro que tenha um filtro bom, que vai filtrar toda a nicotina e não vai permitir aquilo fazer mal para ela, né? Não vai trazer malefício. Isso é uma mentira do diabo, uma mentira de Satanás. Mas isto é fisicamente, falando fisicamente, né? O vício físico, que o profeta pregou a mensagem: demônios no estado físico e no estado religioso. Então, ontem nós falamos do vício no estado físico, no estado material, vamos dizer assim, e hoje nós vamos levar para o lado religioso, porque o profeta também pregou demônios no estado religioso, e o vício religioso é o pior, né? Então, porque a pessoa sabe que se ela quer filtrar a nicotina, ela não deve nem fumar, né? Porque a nicotina está na fumaça. Então não existe como você escapar de poluir, de contaminar o seu coração com a nicotina fumando. Você pode colocar o filtro que você quiser, mas as pessoas, elas gostam. Pega o cigarro, fuma, não, está com filtro, não vai fazer mal. Mas como toda propaganda serve para mentir, né? Enganar, ludibriar, e as pessoas, elas gostam de ser enganadas, e isto é comprovado. Em todo sentido, o ser humano, para fugir do encargo da consciência, eles aceitam ser enganados, né? Ele usa aquele filtro e fala: não, o cigarro está com filtro, não vai fazer mal. É como nas igrejas, né? Elas querem fugir da condenação do inferno, elas sabem que estão pecando, que estão erradas, mas elas escolhem uma igreja que tenha um filtro denominacional, que possa passar tudo que não presta para a vida dela. Ela pode continuar com a sua calça comprida, com o seu cabelo cortado, com a sua face pintada, né? Com as suas mentiras, com os seus vícios. Ela escolhe uma igreja, porque cada igreja, o profeta diz, tem um filtro. Cada pessoa escolhe que tipo de filtro ela quer. Então as organizações todas, elas têm um filtro. Então as pessoas, elas procuram uma igreja que vai permitir elas continuarem satisfazendo a sua carnalidade. Eu vou naquela igreja ali porque eu não preciso parar de jogar bola, ali todo mundo joga bola. Eu vou naquela igreja lá porque a mulher lá pode usar calça comprida à vontade, eu gosto de uma calça comprida. Olha naquela outra igreja lá, eu vou lá porque o pastor não prega contra o pecado. Ele fala que entregue o seu coração, venha como está, que Jesus te aceita do jeito que você é. Olha que filtro maravilhoso. E tem pessoas que gostam desse tipo de filtro. Ela sabe que está errado, ela sabe que está sendo enganada, mas tira o desencargo da consciência dela. Não, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o céu, graças a Deus, eu sou crente, vestido numa calça comprida que parece que foi embalada a vácuo, com a Bíblia debaixo do braço, eu estou indo para o céu, né? Os irmãos tudo de short, jogando bola, estou indo para o céu, eu sou um crente, eu vou para a igreja, eu pertenço a uma denominação. Lá o pastor diz que não tem importância, não faz mal. Isso é um filtro denominacional. Pessoas que têm um vício dentro delas, um vício, e elas gostam de ser enganadas. Agora, seja no físico, no material ou no espiritual, elas não querem a verdade, tá certo? Porque se a pessoa quiser a verdade, ela pauta a sua vida com a Bíblia. Ela passa a sua vida pelo filtro da palavra. Se está escrito, eu creio, amém. Ela passa, tudo que ela faz, tudo que ela pensa, ela traz para o crivo da palavra, para que a palavra possa purificar, tirar, filtrar tudo que não presta da vida dela.
Então a pessoa que está atrás da verdade, ela quer encontrar a palavra perfeita de Deus, a palavra pura. E existe religião, irmãos, existe filtro denominacional para todo gosto, para todo tipo de gente. Viu? O profeta diz: você vai receber o que o seu coração deseja. Todo mundo recebe o que o coração deseja. Então as pessoas, elas procuram em denominações o filtro que mais se adapta ao gosto delas, tá certo? Porque o cristão, ele quer o filtro da palavra, porque ele e ela querem um gosto santo, de santidade na vida dela, tá certo? Ele vem para a igreja, nós viemos para a igreja atrás da verdade, nós queremos ir para o céu, nós não estamos aqui para brincar. Então eu quero na minha vida, cada dia, filtrar tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, a forma como eu vivo, eu quero filtrar pela palavra. Ou eu sou crente ou eu não sou. O profeta diz isto: ou você é por Cristo ou você é contra Cristo. Então eles não querem a verdade, eles não querem compromisso com Deus. Então, sabe por quê? A verdade custa caro, meu irmão, viu? A verdade, o valor, o preço da verdade, de permanecer com o que é a verdade, o preço é altíssimo, requer coisas de nós, tá certo? Requer muito. A verdade traz para nós muitas perdas aqui nesta vida terrena. Quem perder a sua vida aqui neste mundo por amor de mim, ganhar lá. A vida não é a vida do sangue, não, é a vida aqui, a nossa convivência aqui no mundo, a nossa vida de convivência no mundo. Quem perder esta vida de convivência mundana, achá-la-á no céu, uma vida eterna. Então a verdade nos faz perder, mas quem perder vai achar lá no céu algo melhor. Então falar a verdade, permanecer com a verdade, faz você e eu, nós perdermos muito, porque as pessoas, elas não querem perder, elas querem ganhar, ninguém está. O profeta falou que a terceira etapa é perda total. O profeta, a terceira etapa é perda total. Se você não perdeu na primeira e segunda etapa, se você está na verdadeira terceira etapa, é hora de você perder, porque na terceira etapa, se você não usar o crivo, o filtro da palavra, você está perdendo o seu tempo na igreja. Então a verdade, o profeta diz, nunca vai nos fazer popular, bem querido, vai nos fazer amigáveis, simpáticos. A verdade não nos faz, tá certo? A verdade vai nos fazer, diz o profeta, honesto, e é o que nós queremos, a honestidade da palavra. A verdade vai filtrar, tirar de você, de mim, os parentes da carne. Você vai perder. Se você quiser a verdade, você se prepara, tá certo? Os amigos mundanos não vai passar no crivo se você tem o filtro da palavra, o crivo da palavra. As amizades falsas não passam no crivo da palavra. Você vai perder se você ficar com o filtro da palavra. Amigos hipócritas não passa, você vai perder. Irmandade falsa, você vai perder se passar no crivo da palavra. Parentes, pai, mãe, chega uma hora que você começa a perder por permanecer com o filtro da verdade, com a palavra. Então a verdade tira fora companheirismo de igrejas. Se prepara, porque na terceira etapa verdadeira, companheirismo de igrejas, você perde, tá certo? Membros que gostam de ser enganados, mimados, bajulados, não passa no crivo da palavra, no filtro, Assim são muitos os pastores, os membros que gostam da mentira. As pessoas, elas têm, o ditado diz, as pessoas têm o que elas merecem, o que elas querem, o que elas gostam. Eles gostam da mentira, eles gostam do engano. Eles não querem um pastor que pregue para eles a verdade. Eles querem um filtro religioso.
né? Elas gostam de ouvir assim, ó, Jesus te ama, vem do jeito que você está. Ei, que beleza, né? Vem do jeito que você está. Não faz mal, não tem importância. Jesus só quer o seu coração, irmã, o seu irmão. Não faz mal a irmã cortar as pontinhas do cabelo, passar uma basezinha na unha. Que isso, gente? Isso aí não faz mal, não. Andar com uma saia que quando senta não cobre o joelho, não tem importância. No filtro da palavra isso não passa. O profeta pregou isso aí, e o profeta vem para trazer para nós o filtro da palavra do dia. Toda era, toda geração, Deus proveu para aqueles que anseiam, amam a verdade, o filtro da palavra, o profeta do dia, a mensagem do dia. Vem para filtrar a carnalidade da igreja, não só isso, para tirar todo o verme, toda a sujeira denominacional do coração do homem. Tá certo? Você vem para a terceira etapa, para a palavra do dia. Não adianta você trazer bagagem denominacional, porque a palavra do dia é o filtro que tira toda a religiosidade minha e sua, todo o fanatismo denominacional. A palavra faz isto. As pessoas, elas vêm para a mensagem carregada de denominação, cheia de religiosidade, e não são todos os que são libertos. Não é todo homem, toda mulher que vem para a mensagem carregado de vício religioso. Eles apanham o vício do pastor da igreja religiosa e quer vir para a mensagem, mas chega aqui, você encontra a palavra do dia, o profeta, o filtro verdadeiro. E o filtro é para isso, é para tirar todo o germe sujo religioso. Não só isso, mas todo o verme sujo da carnalidade da pessoa. É para isso que é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, para isto. Então quando as pessoas ouvem, venha como está, irmão, Deus só quer o coração, não faz mal isso aí, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de inferno também não vai fazer mal nenhum, viu? Um pouquinho do inferno também não vai fazer mal nenhum. Então, quando elas ouvem isso, as pessoas que gostam de ser enganadas, que elas não estão interessadas em largar o mundo, elas querem professar o cristianismo, ser crente, mas carregada de concupiscência. É isso que elas querem. Então quando o pastor fala isto, aquilo é como melodia para os ouvidos delas. Que pastor carismático, né? Eles não querem um pastor áspero, que vai tirar o prazer delas, que vai dizer a verdade para elas. Elas querem um pastor que acaricia, bajula. Não, o tempo continua. É uma bênção, Deus perdoa, Então quando eles ouvem um pastor falar isso, aquilo lá é uma música para eles. Que delícia aquela igreja, que bênção aquele pastor, né? Um pastor que não tem o filtro da palavra de Deus, é um coração de galinha, diz o profeta, não tem espinhaço para trazer a verdade para o povo, engana o povo. Então nós falamos ontem sobre o vício no estado físico, vamos falar um pouquinho hoje no estado religioso, se Deus permitir. A gente anotou bastante coisa aqui, se der tempo, né? Então as pessoas, elas estão viciadas, dependentes do pecado, dos prazeres da carne. Elas não querem nenhum filtro, nenhum crivo que vai tirar isto delas. Olha, irmão, se é para servir a Deus, vamos servir. Agora, se é para ser um crente morno, relaxado, descompromissado dentro da igreja, vamos voltar para o mundo. Não vamos ser hipócritas, enganados, não. Ou nós vivemos pela verdade, ou nós voltamos para o mundo. Porque com meia verdade nós não chegamos no céu, não. Com 99% da verdade nós não chegamos no céu. Ou nós almejamos a verdade, ou nós não queremos nada. Agora, no meu coração, no seu coração, quando eu desejei algo genuíno, Deus mostrou a mensagem deste profeta para mim. Eu almejava, e Deus mostrou, e para você foi a mesma coisa. Se você está aqui hoje ouvindo a verdade, é porque você quer o crivo da palavra, você quer o filtro da verdade para a sua vida. Ou nós temos a pura verdade, ou não temos nada. Então as pessoas, elas não querem nenhum filtro na vida delas, elas não querem nenhum pastor pregando para elas o que elas devem ou não devem fazer.
Elas querem viver suas vidas soltas. As mulheres não querem um pastor que fique cobrando delas submissão ao marido. Os homens não querem um pastor que fique pregando para eles que eles são adúlteros quando olha para outra mulher e cobiça, que eles são desonestos, mentirosos. Eles não querem ouvir esta verdade, porque a verdade dói. A verdade dói, mas ela te sara, ela te cura. A verdade é amarga, mas ela salva você. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui para ser salvos, não é do mundo, não é do mundo, é para sermos salvos de nós mesmos, porque todo o vício que não presta está nesta carne pecaminosa que precisa ser mortificada pelo filtro da palavra de Deus. Todos nós precisamos, nascemos viciados, formados em pecado, formados em iniquidade. Então, as pessoas elas não querem o filtro da palavra, o filtro do homem que pensa, da mulher que pensa, que tem juízo, que está em seu sã juízo. Elas não têm, irmãos, essas pessoas elas não têm o gosto para a santidade, como nós temos falado. Elas não têm gosto para uma mulher santa, um homem santo. Um pastor que tem o filtro da verdade, da palavra. Eles querem um pastor que vai dar prazer para elas, não tirar o prazer delas. Mas o prazer do Filho de Deus está onde? Na palavra. E nela nós meditamos dia e noite. É o filtro que agrada o homem e a mulher de Deus. Então, um pastor, eles não querem um pastor com um filtro com a palavra que tire delas o cabelo curto, que tire a maquiagem, o vestido curto, a roupa colada. Porque estas coisas, irmãos, não passam no filtro da palavra. O profeta diz isto. Se der tempo nós vamos ler isso aqui. Um pastor com o filtro da palavra vai filtrar dos homens a cobiça, a mentira, a inveja do povo. Filtra, tá certo? Um pastor que tem o filtro da palavra, irmãos, a verdade da palavra é o filtro que as pessoas precisam, que nós precisamos. É filtrar da nossa vida tudo o que não presta. Por isso eu falo para os irmãos, se você deseja libertação, aqui está, a libertação para a sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vai purificar a sua vida, vai te libertar de todo vício maligno mundano, seja no físico, seja no emocional e seja religioso. A verdade, ela é apta para isso. Deus nunca deixou o homem sem a verdade, a palavra do dia, o filtro, para que aqueles que desejam a verdade possam filtrar da sua vida o que não presta. Quer ter sucesso na sua vida? Quer ter o coração cheio do amor de Deus? Começa a filtrar tudo que não presta da sua vida. Então, as companhias de cigarro, elas criam, olha para você como não tem diferença nenhuma. Por isso o profeta chamou, sabe de quê? As igrejas, loja. Todas as igrejas denominacionais são lojas, são empresas. Elas não têm nada a ver com a palavra de Deus. Sabe por quê? As companhias de cigarro, elas fazem o filtro para enganar as pessoas, para vender mais. E as igrejas, elas não usam o filtro da palavra, usam um filtro denominacional de interpretação mundana do homem para poder ganhar membros. Eles não estão interessados na alma de vocês. Por isso, são poucos os que querem um pastor que está interessado na alma de vocês. São poucos. A multidão não quer isto. Por isso eles têm o pastor que merece. Você sabe que você tem o pastor que você merece. Viu? Cada um de nós aqui. Eu sempre tive o pastor que eu merecia, que eu gostava, que eu queria, que eu desejava. Pense nisso. Nós temos o que nós merecemos. Por causa do quê? Do desejo que está no nosso coração. Deus, Ele dá o desejo que nós temos no coração. O profeta diz, nós não vamos ser julgados pelas nossas ações. Nós vamos ser julgados pelo desejo que está no nosso coração. Então Deus proveu para o homem e para a mulher, desde o Éden, um filtro purificador.
para que o homem não morresse contaminado. Lá no Jardim do Éden, vamos só voltar um pouquinho lá no Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus, como um pai verdadeiro, deixou para Adão e Eva este filtro, a palavra. Não foi isso que ele falou? De toda a árvore do jardim, que está no meio do jardim, de toda a árvore de toda a árvore e do fruto que está no meio do jardim, vocês vão comer livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio, vocês passem o filtro da palavra de Deus, não coma. Tá certo? Não coma, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Ali estava Deus provendo para Adão e Eva um filtro da palavra de Deus, para que eles vivessem eternamente. E olha, e Deus diz, porque se esse germe sujo da interpretação de Satanás passar, vocês morrerão. Porque foi isso o que passou para o coração de Eva. Eva não filtrou a mentira de Satanás. Eva não filtrou a doutrina maligna de Satanás. Aquilo foi para a alma dela, contaminou o coração dela, e ela contaminou Adão com aquilo. Ela não deu ouvidos, não fez uso do filtro da palavra. O profeta diz, se ela tivesse permanecido, não estaríamos morrendo hoje. Contaminados pela mesma coisa. Passou no coração de Eva, e Eva passou e contaminou toda a raça humana. Porque Eva não fez uso do filtro da palavra. Ambos, Adão e Eva, por negligenciarem usar o filtro do homem que pensa, que é revelado, eles contaminaram a raça humana. Mas mesmo assim, Deus nunca deixou nós sem um profeta do dia, a palavra do dia, porque o filtro de Deus está na palavra do dia. Certo? Se você não tem a palavra do dia hoje, você tem um filtro denominacional, e está passando tudo o que não é a palavra. Aí você olha para Eva, sabe o que Eva foi? Eva foi a mãe de todo ser vivente, porque todos viemos da mãe Eva, por causa da mãe Eva. Eva foi aquela matriz viciada. Agora, irmão, vício, quando a gente fala de vício, a gente não devemos pensar no vício da droga, do cigarro, da bebida, não. Vício quer dizer um problema, um defeito, algo mal. Quando você fala que uma coisa tem vício, tem defeito, tem um mal ali, tem um erro ali. Então, o vício, quando se refere a vício, é algo ruim, mal, deplorável, estragado, contaminado. Isso é um vício. Você pode aplicar para o cigarro, pode aplicar para tudo. Nós podemos estar cheios de vícios maus, que não é cigarro, que não é bebida, que não é droga. Mas nós podemos ter costumes errados, maus, que são vícios que não agradam a Deus, que precisa passar pelo filtro da palavra de Deus para sermos libertos de todo vício que não é, de todo vício maligno que Eva passou para nós, porque Eva foi a matriz, tá certo? A matriz é de onde sai tudo. Você tem uma matriz ali, e dali é produzido tudo. Eva foi a matriz, só que a matriz estava com defeito, estava corrompida, estava cheio do mal de Satanás, e por sairmos desta matriz, todos nós viemos mortos em delitos, pecados e ofensas. Em pecado me concebeu a minha mãe, viemos ao mundo falando mentira, formado em iniquidade, porque a nossa mãe, a nossa matriz estava assim. Agora, leva para o estado religioso. O catolicismo foi a matriz de toda a religião organizada. Tudo que saiu do catolicismo está contaminado, está viciado, tem um vício ali. É um vício maligno de interpretar a palavra errada. É um vício de pensamento do homem que é colocado ali. Então nós podemos, como falei, podemos ter outros vícios, em nós. Você pode não ser viciado no cigarro,
você pode não ser viciado na bebida, mas qualquer erro, errado, qualquer coisa mal que você tem em você, é um vício. É um vício. Você não pode usar a palavra vício para as coisas boas. Eu estou viciado em Deus. Não, está errado. Você está amando demais a Deus, porque vício se refere a algo mal, ruim, tá certo? A palavra vício, quando a pessoa tem qualquer tipo de vício, é mal, é ruim. Não existe vício bom, porque a própria palavra é algo que não é bom, é errado. Então pode ser vício, como eu falei, é um defeito, né? Um problema, um erro grave. Pode ser um objeto, pode ser um aparelho de alguma coisa, né? Que está viciado, está corrompido, ruim. Tudo que é errado é um vício. Tudo que você pensar que é errado é vício. Tá certo? E o pior, disse o profeta, sabe o que é o pior vício? É o vício religioso. O profeta disse isso. O pior espírito que existe é o espírito religioso. Sabe por quê? É um filtro enganoso que faz você pensar que você está bem quando não está, que você está correto quando não está, que você vai para o céu quando está indo para o inferno. A denominação faz isto para as pessoas. A interpretação errada da Escritura faz isto com as pessoas. Faz elas pensarem que elas estão indo para o céu e estão indo para o inferno, porque toda organização religiosa está viciada com o erro da interpretação errada da palavra. O pior vício que existe no homem e na mulher é interpretar errado a palavra de Deus. Isso é morte, isso é câncer na alma. O pior vício é o mesmo de Eva, né? Você vê que o pior vício começou com Eva, quando Eva aceitou uma interpretação errada da palavra, aceitou o vício de Satanás, o erro de Satanás, a corrupção de Satanás. Então, interpretar mal a palavra, colocar o seu pensamento errado na palavra, isto é um vício maligno de Satanás, é o pior que existe. Nunca cometa ou tenha um vício desses, tá certo? Ou você estará perdido. Sabe qual que é o profeta disse? Ele disse, olha, 3 vícios que não podemos ter. Mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. 3 vícios que você não pode ter na vida. Deslocar a palavra, interpretar mal a palavra e aplicar mal a palavra. Se você tiver este vício, você está perdido, perdida. Porque a palavra de Deus diz que ela não é de particular interpretação. E tudo o mal e corrupção que veio para o gênero humano foi por causa deste vício, interpretar mal as Escrituras, aceitar uma interpretação errada da palavra. Deus não vai levar nenhum viciado para o céu. Nenhuma organização religiosa, nenhuma denominação, porque não tem uma organização, uma denominação que não esteja viciada no erro de interpretar mal a palavra de Deus. Então, sempre use o filtro da palavra do dia para todos os campos da sua vida. Qualquer coisa fora da palavra é um vício errado. Então, vamos aqui um pouquinho rapidinho para nós mencionarmos aqui nos dias de Lutero. O que era Lutero? Lutero era o filtro da palavra de Deus. Quando Deus viu a Igreja Católica viciada nos dogmas romanos, no dogma papal, quando a Igreja Católica se corrompeu com tantos vícios de doutrinas erradas, o que fez Deus? Proveu para os verdadeiros católicos, porque existe sempre, né? O verdadeiro católico, o verdadeiro luterano, o verdadeiro wesleyano. Você talvez era um verdadeiro assembleano, talvez eu seria um verdadeiro católico lá. A prova de que você era verdadeiro é que Deus apresentou o filtro da palavra do dia. Sabe o que Deus viu? Ele viu sinceridade no seu coração, como ele viu no caráter da viúva, onde Deus mandou o profeta Elias alimentá-la.
Então, quando o catolicismo corrompeu, a Igreja Católica estava corrompida de toda a doutrina que não está na palavra. Deus mandou quem? Lutero. O filtro de Lutero não deixou passar nada da doutrina papal. O filtro de Lutero tinha ali 96 camadas da palavra de Deus para filtrar todo aquele catolicismo romano. Quem quis saiu de lá e foi liberto, foi purificado. No tempo de Lutero. Lutero não reteve nada que não foi a palavra de Deus. Lutero não deixou passar nenhum dogma, nenhuma interpretação errada. Mas Lutero foi, no seu dia, o filtro provido por Deus. O povo católico nos dias de Lutero estava viciado, sabe no quê? Em depender da organização papal. Eles estavam viciados em doutrinas que não era a palavra, em indulgências, compras de almas para tirar do purgatório. Eles estavam viciados em doutrinas erradas, em fazer penitência, acender vela. Eles estavam viciados na doutrina do purgatório. Todo o vício da Igreja Católica estava fora da palavra de Deus. Mas veja, Lutero veio e passou toda a doutrina papal pelo crivo da palavra, pelo filtro da palavra, tá certo? E poucos luteranos puderam sair libertos do vício catolicismo, do vício do catolicismo, tá certo? Porque o catolicismo é mau, é errado, é corrupto, é contrário à palavra de Deus. Aquilo é um vício corrupto. Assim como suas filhas, as meretrizes, toda a organização que saiu desta matriz católica romana está corrompida, está viciada em tudo quanto é tipo de doutrina que não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Tá certo? Mas se nesta noite você tiver sinceridade no seu coração, existe um filtro hoje para nós. Vamos ver se a gente chega no nosso filtro, viu? Porque bastou Lutero morrer. Bastou Lutero morrer. Deus diz, o mensageiro morre, é selado um grupo, tá certo? Existe um grupo que é verdadeiro, que aceitou o filtro da palavra de Deus e foi liberto de todos os vícios, completamente sarados. Estes são os selados com o mensageiro quando ele morre, tá certo? Ainda que essas pessoas vão depois, mas elas não se corrompem. Elas continuam levando o mesmo filtro do mensageiro. Mas existe uns que saem da denominação viciadas. E aí, ao chegar na casa de recuperação luterana, eles ficam bons. Enquanto o mensageiro Lutero está ali para filtrar as pessoas que entram na igreja e tirar delas o vício denominacional, você fala que aquela pessoa foi liberta. É um verdadeiro homem da mensagem, uma verdadeira mulher cristã mesmo. Não tem nada de denominação nele e nela. Mas tem uns que não conseguem. Elas estão na casa de recuperação luterana. Aí, enquanto Lutero é vivo, ele passa todos pelo filtro da palavra de Deus. Mas Lutero morre, o que acontece? Eles têm uma recaída. Eles voltam para o vômito do catolicismo. Eles voltam para o vício da Igreja Católica. Foi isso que aconteceu com o povo que não foi totalmente liberto. Eles voltaram e recaíram. E você sabe quando a pessoa é viciada e ela é liberta e ela recai, ela não volta mais. Infelizmente nós temos exemplos para falar disso. Enquanto eles estão ali na casa de recuperação, parece que não tem mais nada. Foi liberto. Mas deixa sair da casa, deixa sair da presença de Deus, da palavra do dia, do mensageiro, para você ver se o vício saiu delas. Porque o problema, irmãos, não é as pessoas deixarem o vício. Deixar o vício é fácil. Eu quero ver o vício deixar elas. Porque tem gente dentro da mensagem que ainda tem muito vício denominacional, que precisa ser tirado pelo filtro da palavra do dia. Então foi só Lutero morrer, aquele grupo que não foi completamente liberto voltou ao vício, teve uma recaída. Voltaram a consumir a droga do catolicismo.
Voltaram a consumir a nicotina do Papa, do povo do Papa. Eles voltam. Isso aí é toda a era, né? Então, logo Deus mandou quem? O filtro de Wesley. Logo Deus viu aquele povo tudo viciado. O povo luterano tudo viciado no mesmo vício do catolicismo. Aí Deus levanta outro filtro, Wesley. Wesley tinha o filtro da santificação, porque os luteranos estavam viciados na vida imunda, no cachimbo, no cigarro. Você sabia que os luteranos fumavam cigarro? Não largaram o fumo. Deus mandou um filtro melhor ainda. Espera aí, deixa eu preparar um filtro bom aqui para esses luteranos viciados. Deus mandou Wesley. Wesley era o filtro da palavra do dia para os luteranos que desejavam a libertação do vício errado, da doutrina errada, do dogma errado. Wesley passou todos ali pelo filtro dele. Todos foram santificados, purificados, porque é isso que o filtro faz, né? O filtro deixa tudo limpo. O filtro verdadeiro não passa nada, nenhuma doutrina errada, nenhuma coisa carnal que a palavra condena, passa no filtro de Deus. Mas o que aconteceu? Foi só o Wesley morrer. O que aconteceu? O povo de Wesley voltaram para o vício denominacional, voltaram a se organizar. Organização é mal, irmão, é corrupta, é um vício. E isso está impregnado no sangue das pessoas. Elas não conseguem se livrar do vício errado de interpretar mal a palavra e de aceitar coisas fora da palavra. Irmão, Deus não aceita nada fora da palavra. Tá certo? Os céus e a terra vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Não adianta você querer vir de qualquer maneira para a palavra, aceitar a palavra de qualquer... Não, você tem que ser limpo, purificado pelo filtro de Deus. Amém? Então, depois de Wesley, vamos apressar aqui, né, para nós ganharmos tempo. Depois de Wesley, onde nós vamos chegar? Vamos pular aqui para a era de Laodiceia, né? A era de Laodiceia, o que o profeta diz, é a pior era. Tudo foi derramado nesta era laodiceana. A pior era, a era que tem mais vícios do que todas as outras eras. Todos os vícios de todas as igrejas foram encontrados na era de Laodiceia. Tudo que não presta, tudo que é corrupto, tudo que é doutrina errada, tudo que é fanatismo corrupto, foi encontrado na era de Laodiceia. Foi ou não foi? O profeta diz... Temos no tempo do profeta, hein? Temos mais de 900 igrejas viciadas, todas dependentes da doutrina humana, todas dependentes da interpretação humana, atolada até o pescoço no vício fora da palavra. Aí o que o profeta faz? O que o profeta faz? Aí o profeta levanta o filtro purificador, o filtro restaurador, porque os outros foram tudo reformador. Eles não tinham o filtro perfeito, passava muita coisa na doutrina luterana, passou muita coisa na doutrina wesleyana, tá certo? Mas quando ele mandou William Branham, ele mandou Malaquias 4:5, Apocalipse 10, Lucas 17:30, olha para você ver, as camadas para purificar a igreja. Mateus 17, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque o Elias de Malaquias 4, ele restaura o filtro que tinha o apóstolo Paulo, a doutrina original de Cristo, o filtro perfeito. Vai na doutrina de Paulo. O William Branham falou assim, se os de Paulo entrar, os meus entram, porque eu usei o mesmo filtro de Paulo. Tudo que Paulo pregou e passou pelo filtro, eu preguei e passei pelo filtro da palavra. Foi ou não foi? Então, o filtro que Deus usou para a última era foi um filtro restaurador, purificador. Ele trouxe o filtro apostólico, a palavra pura,
o Verbo encarnado. A palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a palavra, o filtro perfeito, reteve toda a doutrina errada deste último dia. No filtro de Paulo e de Brana, não passou nada. Viu? No filtro de Paulo e de Brana, não passou doutrina da Santíssima Trindade, não passou batismo em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo, não passou mulher pregadora, não passou cabelo curto, tá certo? Não passou pão levedado com fermento, não passou ceia sem lava-pés, tudo foi no crivo da palavra. Por isso William Branham, com o seu filtro, restaurou todas as coisas para apresentar uma igreja, nesses últimos dias, para o Filho do Homem, uma igreja pura, sem mácula, sem nenhum tipo de vício denominacional. A noiva de Jesus Cristo, ela não é viciada em nada, ela é a pura palavra de Deus. Deus proveu isso, porque se ele quer uma igreja pura, ele tem que ter um filtro bom. Tá certo? A igreja de Lutero, Deus não quis, porque passou muita coisa lá, ele quer uma igreja sem mancha, sem mácula. De Wesley passou muita coisa também, nos pentecostais passou muita coisa também. Não, eu quero uma igreja pura, vou levantar um profeta que é o verdadeiro filtro, o Filho do Homem manifestado. Você já viu aquele ditado? Quando você quer uma coisa bem feita, você vai e faz. Não é assim? Você não manda. Quando você quer uma coisa bem feita, você vai e faz. Foi isso que Deus fez na última era. Ele queria uma igreja sem mancha, sem mácula, pura, purificada. Por isso, Ele mesmo veio como filtro da igreja. E se você quiser entrar no corpo de Cristo, você tem que passar no crivo da palavra, no crivo da mensagem do dia, no filtro purificador do sangue de Cristo. Só assim você entra lá, viu? Não adianta você querer entrar em Cristo com todo tipo de vício. Vício carnal, vício religioso. Ali não entra pessoa que mente, que fuma, que bebe, que odeia, que tem inveja no coração. Não entra ali. Não entra nada, porque a igreja ela é sem mancha, sem mácula. Irmãos, falta tempo para nós, viu? Então veja, olha que ali no filtro de William Branham, de Apocalipse 10, de Lucas 17:30, de Malaquias 4:5, não passou nem nada, nenhum verme grande e nenhum verme pequeno. Porque tem um vermezinho bem pequenininho que as pessoas estão deixando passar. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas a doutrina do aperta o play é um verme, viu? Que depois que o profeta William Branham morreu, foi que passou esse bicho aí. Viu? Agora as pessoas, nossa, eles não creem em ouvir William Branham. Eu amo ouvir as fitas de William Branham. Eu amo ler as mensagens de William Branham. Tá certo? O que nós não fazemos é anular o quíntuplo. É saber que Deus tem profeta. E que Deus tem um quíntuplo. E que o profeta é profeta desse quíntuplo. Mas nós não vamos ser culpados de tirar a mensagem do quinto de Efésios. Tá certo? Porque é a palavra de Deus. Enquanto William Branham era vivo, ele disse, misericórdia, não creia nisso. Tá certo? Apertar o play. Só eu tenho que ser ouvido. Isto não é doutrina certa. William Branham falou isso. Ele tinha esse filtro. Então, este vermezinho que parece inofensivo, né? Eles não querem ouvir, eu aperto o play. Dá a impressão de que a gente está condenando quem ouve. Nada disso. Tá certo? O play das fitas está dentro do meu coração aqui, ó. Tá certo? O que nós precisamos é cumprir, porque Deus tem profeta. Nós temos que ouvir o profeta. O quíntuplo, pastores, evangelistas, mestres, tem que ouvir o profeta do dia, porque o profeta é o filtro do dia. E nós não vivemos sem esse filtro. Se eu não tenho esse filtro, eu estou viciado no pecado, estou viciado na interpretação errada. Então Deus enviou o filtro de Apocalipse 10 para filtrar, purificar a igreja noiva, para que ela pudesse ser pura de toda a doutrina pentecostal. A igreja do profeta foi purificada de toda a doutrina denominacional pentecostal, de todo o fanatismo religioso, viu? 7 selos, 7 trovões, novo nome, tudo isso, a terceira etapa, o livrinho aberto. Este é o filtro
que João tem hoje. Sabe por quê? Depois que Brana partiu, o que aconteceu? Os vermes, a sujeira, os vícios de doutrina errada voltaram para dentro da igreja. Tá certo? Depois da partida de William Branham, um grupo foi selado pelo Espírito Santo da palavra. Foram completamente libertos do espírito religioso. Mas tem uma coisa: o profeta diz, o espírito religioso é o pior. Tá certo? É o pior. São pastores e membros que não conseguem ficar sem consumir uma doutrina errada. Uma hora ou outra, se aquele vício está dentro do coração dela, ela vai cair de novo. Eles não foram completamente libertos. Eles amam, na verdade, esse filtro denominacional. Tem pessoas que não são libertas. Aqui dentro dessa igreja tem pessoas que têm um vício denominacional. Tá certo? E depois que Branham partiu, muitos recaíram e voltaram ao quê? Ao vômito denominacional pentecostal. Voltaram a consumir a droga do pentecostalismo, que é um vício fora da palavra, contrário à palavra. Toda a doutrina errada é um vício, irmão. É uma droga que mata a pessoa. E a pessoa não percebe. Tá certo? O vício do espírito denominacional os deixou com... A hora que o profeta partiu, começou a aparecer todo tipo de vício errado. Que o profeta vai ressuscitar, para poder trazer algo que eles não viram. Isso é um vício errado. Que o profeta vai caminhar outra vez por este caminho, vai cavalgar outra vez. Não existe isso, isso é um vício errado. Depois que o profeta partiu, apareceu isso. Que o profeta vai viajar para levar alguma coisa, tem um avião preparado para ele lá. Isso é um vício errado. Pensa bem, irmãos. Isso é um vício, isso é uma droga que são consumidas por pessoas. Pessoas boas, ótimas, mas viciada em algo que o profeta não deixou, em algo que o profeta não pregou, que o profeta vai retornar e subir num cavalo branco. Aonde está isso na mensagem? Não tem base. Isto é errado, isto é corrupto, isto é vício, né? E o aperto play. Depois que o profeta partiu, colocaram isso na igreja, voltaram a consumir uma nicotina amarela do aperto play. O povo vai se escandalizar, né? Eles acham que a gente está combatendo a voz do irmão Branham. A mensagem, não, eu amo, está dentro do meu coração. Todo mundo ama ouvir o irmão Branham. O que nós não fazemos é anular a palavra de Deus, fazendo disso uma doutrina. Ó, se vocês não apertar o play, vocês estão perdidos. Se vocês não ouvir só o profeta, vocês estão perdidos. Ó, irmão, o profeta, ele pregou isso, tá certo? Então, existe um povo crendo, viciado nisto. E por fim, né, a doutrina de que se tem que ouvir só o irmão Branham, esse é um engano, é um vício errado, né? Mas criar uma doutrina, você pode fazer isso, mas criar, é isso que é o problema. Nós combatemos a criação de uma doutrina. O profeta diz, os luteranos estavam corretos, mas depois eles fizeram uma cerca e fizeram a igreja luterana, ficaram só com aquilo, não aceitaram mais nada, uma doutrina errada. Aquilo era certo, mas fizeram uma cerca, fizeram daquilo errado, né? Branham, nos seus dias, irmãos, ele recuperou e restaurou todos os viciados em doutrina errada, tá certo? Enquanto o irmão Branham era vivo, você não via na igreja do profeta um viciado em doutrina errada. Né? Nos dias do filtro da palavra, né? O irmão Branham era Elias de Malaquias 4, a casa de recuperação dos verdadeiros pentecostais. Quem quisesse ser recuperado do vício denominacional pentecostal, tinha que entrar na casa Branham, casa de recuperação Branham. Quer se livrar do vício das denominações? Venha para a casa de recuperação Branham. Eita glória, né? Eu vim, tá certo? Eu estava cheio de vício no mundo. Todos nós éramos viciados. Era ou não era? Droga, bebida, cigarro, denominação. Então tem gente aqui que já provou de tudo quanto é denominação, né? Tem gente aqui que já consumiu tudo quanto é doutrina errada de denominação. Mas quando encontrou o filtro da palavra Branham, foram restaurados, foram purificados.
que se tornaram a pura palavra de Deus manifestada em carne. Tá certo? Mas Branham morreu, apareceu toda a contaminação de doutrinas erradas, vícios errados dentro da mensagem. Aí o que Deus faz, para nós encerrarmos, o que Deus faz? João, João, profetiza de novo, João, traz aquele filtro que o profeta tinha, João. Pega o livrinho aberto da mão do anjo, esse filtro purificador, que tem um povo aqui que se recaíram, voltaram a consumir a droga do denominacionalismo, da religião organizada. Aí João começa a profetizar de novo, né? Foi onde nós encontramos, né? Nós não sabíamos, mas nós estávamos viciados. A terceira etapa não aconteceu. A visão da tenda não se cumpriu. Isso aí é errado. Isso aí era um vício que nós herdamos daqueles que não ficaram com o filtro Branham. O 7º selo não foi aberto, irmão. Isso aí é uma doutrina errada. Porque olha aqui, Apocalipse 10 é o 7º selo. Como que não foi aberto? Mas deixaram, recaíram, se contaminaram com a doutrina errada de novo. Aí vem, João entra em cena para captar, para chamar para a casa de recuperação São João. Todos aqueles que recaíram, vem agora para a casa de recuperação São João. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Entra ali, que ali você vai ser curado, liberto de todo vício denominacional dentro da mensagem. Porque tudo o que está fora da mensagem é um vício errado. Que o profeta vai ressuscitar para trazer trovões, que o profeta vai cavalgar num cavalo branco, que o profeta vai trazer coisas que ele não trouxe. A voz do 7º anjo se cumpriu tudo. Mas João entrou em cena e todos os verdadeiros bramitas encontraram a casa de recuperação, de restauração, porque João, ele tem o mesmo filtro de Branham. Tudo o que Branham pregou é o que tem a mensagem de João. Sem tirar, sem acrescentar nada. João tem o filtro da palavra do dia. É o mesmo filtro que Branham usou e que Paulo usou. Tá certo? Mas foi João morrer, o que aconteceu? Tinha gente no ministério de João, na casa de recuperação de João, que não foram libertos, eles recaíram. Foi João morrer, eles voltaram a consumir o aperto play de novo. Tem que ouvir só o pastor Osmar. Tem que apertar só o play dos CDs. Sabe o que João falou? Não permitam essa doutrina no vosso meio. Se eu partir antes do rapto, não permita. Use o mesmo filtro que eu usei, o filtro de Branham. Está errado, é uma doutrina errada, é um vício errado. Vocês vão perder o arrebatamento por causa deste vício do aperta o play agora do CD. Tá certo? Esses irmãos que saíram e dividiram o ministério do pastor Osmar, eles nunca perderam o vício denominacional. Tá certo? Enquanto João era vivo, eles não inventaram isso. Não voltaram a consumir isso. Mas foi João morrer, eles recaíram. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que se você foi uma vez iluminado e provou do dom celestial e recaíram, é impossível ser renovado para o arrependimento. Não é assim uma pessoa que usava droga e depois ela vem e ela passa um bom tempo, às vezes 15, 20 anos sem consumir, sem ter aquele vício. De repente a pessoa tem uma recaída e ali é o fim da pessoa. Então veja, depois que João partiu, não foram todos os que foram libertos de uma doutrina errada, de um espírito denominacional, de um vício corrompido denominacional. João morreu e teve homens, pastores, que voltaram a consumir uma doutrina errada, que o próprio João disse: não permitam esta doutrina, está errado, é um vício isso aí, não é de Deus, tá certo? Nós amamos tocar o CD do pastor Osmar, ouvir o pastor Osmar, nós amamos, está dentro do nosso coração. Esta mensagem não é minha, é do filtro João,
tá certo? Porque o pastor Osmar ensinou isso e eu estou ensinando para vocês. Brana, o filtro de Apocalipse 10, não aceitou isto. E agora João, o filtro de Apocalipse 10, do 8 a 11, não aceitou isso. E você tem agora, sabe o quê? Um ministério quíntuplo, com o mesmo filtro de João. Você quer o filtro verdadeiro de João? Lá em Franca tem o pastor Adriano lá. Um verdadeiro filtro da palavra de Deus. Aqui em Juriapeba, nós estamos aplicando o filtro de João. Lá no Belém do Pará, com o pastor Ivair, o pastor Josué, eles têm o mesmo filtro de João. Tá certo? Essa doutrina do aperto play não passou para esses irmãos. O pastor Orlando, lá em Belo Horizonte, usa este mesmo filtro. Apocalipse 10, do 8 a 11. É o filtro da palavra de Deus hoje. Tá certo? Tem mais um pastor que eu esqueci, pastor Sebastião, né? Lá de Araxá, ele também usa esse filtro. E nós vemos esses irmãos usando este filtro. Apocalipse 10, do 8 a 11. É o filtro que tira todo o espírito denominacional dentro da mensagem. Agora, você precisa querer permanecer na casa de recuperação São João. Porque se você não quiser, você vai cair no vício de novo. Vício denominacional de crer numa doutrina que não é certa. O irmão Brana nunca anulou o quíntuplo de Efésios. Ele era um profeta. Mas o verdadeiro quíntuplo de Efésios tinha que levar a mesma mensagem de Brana, porque ele era o profeta que encabeçava aquilo. A mesma coisa é hoje, tá certo? O pastor Osmar, ele teve o ministério de João, ele teve o mesmo filtro de Brana, e ele disse para não permitirmos isso. E hoje nós, os pastores, levamos a mesma mensagem, o mesmo filtro de João. A doutrina do aperto play não passou no filtro de João, e não vai passar. Se nós somos um quíntuplo verdadeiro, esta doutrina não passa. Tá certo? Porque o que eu estou entregando para vocês aqui é a mensagem de João. Me diga, me mostre aqui o que eu estou pregando contrário ao que João pregou. Você está obrigado a me mostrar dentro da palavra e dentro da mensagem. Se eu não prego e não dou para vocês o mesmo filtro de João. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, agradecemos o Senhor nesta noite pela sua palavra, pela sua verdade. O Senhor nos ajude, Pai, a permanecer com este filtro, filtrando tudo que é errado e que não presta, Pai, para fora do corpo do Senhor, Pai. Nós temos esta incumbência, Senhor, fazemos parte deste filtro da palavra, para não permitir doutrinas erradas, Senhor, coisas que o teu profeta não aceitou e que o teu mensageiro João também não profetizou, Pai. Por isso nós queremos passar tudo pelo crivo da mensagem de João, da mensagem de Brana, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes com a verdade, Pai, não enganando o povo, Pai, não pondo medo no povo, mas pregando a honesta e sincera palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.